Olá, muito boa noite a todos. Espero que estejam gozando de plena saúde, com o coração repleto de amor, de paz, de fé, de esperança e principalmente muito otimismo. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e hoje nós vamos continuar o 7º vídeo da nossa formação para agentes de pastoral do dízimo e dizimistas, nessa parceria nossa com a Pastoral Arquidiocesana do Dízimo de São Luís do Maranhão e a Pastoral do Dízimo da Paróquia de Santo Antônio do Parque Vitória. Quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que aproveite essa oportunidade, se inscreva, é totalmente gratuito, não custa nada, basta você clicar aí em inscrever-se e você começa então a fazer parte do nosso time, do nosso canal, que é um canal de evangelização, de informação e de formação pessoal. Muito obrigado, e aqueles que já estão inscritos, todo o meu carinho, meu grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo, gente. Obrigado pela participação, obrigado pela colaboração e obrigado pelo apoio. Muito bem. Continuando a nossa formação em cima do documento 106 da CNBB, que fala sobre o dízimo, hoje nós vamos falar sobre a pastoral do dízimo. Para que serve, como é que ela se organiza, como é que ela se desenvolve. A igreja tem como missão ser a presença de Cristo no mundo. O Senhor, como bom pastor, vai em busca de suas ovelhas e realiza qualquer esforço em vista da salvação das almas. Assim, surgem as pastorais da igreja, com o rosto de Cristo, o Cristo bom pastor, que em meio às exigências do cotidiano da vida, se dispõe ao serviço em vista do próximo. Os trabalhos são os mais diversos. Nós temos na igreja a pastoral da criança, a pastoral da juventude, a pastoral da comunicação social, a pastoral familiar, a pastoral litúrgica, a pastoral do batismo, entre outras, e a pastoral do dízimo, que é o nosso tema de hoje. Estima-se que existem mais de 45 pastorais na igreja do Brasil. Para falar da pastoral do dízimo, é bom que a gente dê um retorno, entre no túnel do tempo e volte um pouquinho lá para os anos de 1974. Nesse ano, os bispos lançaram um documento chamado Estudo número 8, no qual eles afirmaram aos fiéis católicos, desafiaram os fiéis católicos a proverem as necessidades da igreja de modo participativo e consciente. Além disso, determinaram que a gestão desses recursos não fosse exclusiva do clero, mas contasse com a participação de leigos da comunidade. Foram lançadas assim as bases da pastoral do dízimo, que hoje possui 47 anos. Então, as pastorais do dízimo no Brasil estão aí nessa caminhada há exatamente 47 anos. Para entendermos especificamente os trabalhos com o dízimo, os trabalhos da pastoral do dízimo, nós utilizaremos o conceito que está lá no documento 106, no item 36, que diz assim: a pastoral do dízimo é a ação eclesial que tem por finalidade motivar, planejar, organizar e executar iniciativas para a implantação e o funcionamento do dízimo e acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à sua colaboração em sintonia com a pastoral de conjunto na igreja particular. Quando a gente lê esse texto lá no documento 106, fica bem claro a importância de uma equipe trabalhando de modo orgânico e objetivo com as demandas do dízimo. Contudo, a gente observa que não se trata apenas de receber pagamentos ou preencher fichas de cadastro ou carnês. O trabalho da pastoral do dízimo vai muito além. O trabalho da pastoral do dízimo é motivar as pessoas, planejar as ações, organizar
e executar iniciativas relacionadas ao dízimo, iniciativas de evangelização, iniciativas de conscientização dos irmãos. Sobretudo, precisamos considerar ainda que a alma desse trabalho está na evangelização, como nos exorta o próprio documento 106, que lá no item 75 diz o seguinte: a experiência do dízimo cresce conjuntamente com a qualidade da vida cristã, principalmente de seu aspecto comunitário. Tudo o que promove o crescimento da fé promove o aprofundamento do dízimo. Ok? Agora, quais os trabalhos que garantem o bom funcionamento de uma pastoral do dízimo? Para os trabalhos práticos da pastoral, a CNBB, no documento 106, destaca, primeiro, a organização de equipes de pastoral do dízimo. Segundo, a participação ativa e o envolvimento pessoal dos ministros ordenados, dos padres, dos sacerdotes. 3. A unificação do sistema de recebimento e de gerenciamento do dízimo na igreja particular. 4. A divulgação dos resultados, a famosíssima prestação de contas. 5. A atenção aos aspectos legais envolvidos no recebimento do dízimo e em seu correto registro. Uma outra coisa muito importante que nós da Pastoral do Dízimo devemos observar é o cuidado com a linguagem utilizada quando a gente faz referências ao dízimo, pois os termos empregados influem na compreensão e nas motivações do fiel para contribuir com o dízimo. A CNBB recomenda que seja utilizado o termo contribuir. A gente usava muito devolução, pagar, entregar, consagrar, não. A CNBB recomenda que seja usado o termo contribuir. E uma segunda opção, que eu particularmente acho ainda mais adequada e mais bonita, é partilhar, a partilha. Um outro aspecto muito interessante que temos que levar em consideração é a convivência harmônica entre a pastoral do dízimo, os conselhos econômicos diocesano, paroquial e pastoral, o conselho paroquial de pastoral, respeitando-se as atribuições e a representatividade de cada uma. Isso também a gente vê no documento 106, no item 60. Tais atribuições fluem de modo eficiente quando há comunhão entre as diversas instâncias, a partir do pároco, do administrador paroquial, da tesouraria, da secretaria ou da secretária do secretário da igreja, do conselho pastoral paroquial, as equipes de pastoral do dízimo, sobretudo também quando a comunidade representada por esses atores abraçam a causa da evangelização e se determinam a anunciar Jesus sem medir esforços. Uma outra coisa também muito importante que o documento 106 destaca é a organização e o funcionamento da pastoral do dízimo. Colocar esse trabalho da pastoral do dízimo em andamento exige algumas ações práticas que podem motivar e viabilizar o crescimento da evangelização na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese. E, consequentemente, também promover o crescimento da arrecadação do dízimo. O que é necessário e como funciona uma pastoral do dízimo? Primeiro, modo de fazer. A organização de um setor, a organização de qualquer coisa, pode ser chamado de alicerce. É o alicerce que vai garantir a eficiência de um trabalho. No que tange ao dízimo, não é diferente. Nós estamos falando de um organismo extremamente delicado e exigente, que cuida da oferta, do dízimo dos fiéis, que cuida de dinheiro, feita em primeiro lugar a Deus, em vista da evangelização
e da assistência aos pobres da comunidade, da paróquia, da diocese, além de ser um meio de manutenção da vida da comunidade. As equipes do dízimo. Como em todas as pastorais da igreja, a pastoral do dízimo é formada por pessoas, por servos leigos em sua grande maioria, que são membros do corpo de Cristo. Os recursos humanos, as pessoas da pastoral do dízimo, devem estar organizados a partir das responsabilidades inerentes aos vários trabalhos realizados, se tendo cuidado para que se encaixe cada pessoa naquele perfil de trabalho que ele se dá melhor, que ele se sente mais confortável ou mais à vontade. A pastoral do dízimo ela tem que estar presente em algumas instâncias. Primeiro, a pastoral do dízimo na comunidade, né? Tanto nas comunidades urbanas quanto nas comunidades rurais e nas regiões pastorais das paróquias. Essa pastoral deve ser organizada sob a supervisão do pároco e do coordenador paroquial, de pastoral da paróquia, portanto. Deve conter um número suficiente de agentes. Não precisa ser uma grande pastoral. Pode ser também com pouca gente, mas gente bem formada, bem capacitada. Precisa, portanto, de pessoas preparadas para os trabalhos necessários do dízimo. Na outra instância, precisa ter a pastoral do dízimo paroquial, ou seja, nas paróquias, na matriz. Essa pastoral paroquial ela precisa estar alinhada ao conselho paroquial da pastoral. Ela deve favorecer o recolhimento do dízimo na sede da paróquia e deve promover a distinção do dízimo das demais doações feitas a outras associações católicas, a outros meios de comunicação e comunidades. Deixar bem claro que o dízimo é paroquial e o dízimo é uma coisa, ofertas e contribuições e coletas são outra coisa. No nível diocesano, precisa também haver uma pastoral do dízimo diocesana, nas arquidioceses e dioceses. Essa pastoral diocesana ou arquidiocesana, ela deve articular a coordenação de campanhas de conscientização, ela deve realizar encontros de formação e de estudos, ela deve também favorecer a troca de experiências, produzir a distribuição de materiais para a motivação dos fiéis, dar todo o apoio estrutural e logístico para as pastorais paroquiais e comunitárias. E existe também a pastoral do dízimo regional da CNBB. Cada regional da CNBB deve ter uma pastoral do dízimo. No nosso caso aqui é a regional 5, né? Essa pastoral regional, ela é responsável por estimular a criação de encontros periódicos que promovam a troca de experiência entre as equipes diocesanas. E também ela pode se encarregar de preparar e distribuir material de divulgação e de estudo sobre o tema dízimo, né? É muito importante também que a gente tenha consciência que o dízimo é paroquial. Sua contribuição se faz na sede da paróquia, na comunidade ou setor da paróquia em que o fiel participa, né? Isso aí está bem determinado nas igrejas particulares. E com isso, com essa característica, o dízimo se distingue de outras doações feitas a outros tipos de comunidade, associações, meios de comunicação, e se distingue também das ofertas. O dízimo é uma responsabilidade do fiel com a sua comunidade, né? Eu contribuo naquele local onde eu me alimento da palavra da Eucaristia e da palavra de Deus também, né? Do alimento da palavra e do alimento da Eucaristia. Então, o meu dízimo eu devo entregar, devo contribuir na minha comunidade, na minha paróquia. Quanto às ofertas, às doações e tudo mais, aí sim eu posso dar para outros órgãos, para outras comunidades, outras paróquias, outras organizações católicas ou meios de comunicação católica. O documento 106 também destaca as modalidades de recolhimento do dízimo. Isso varia de acordo com cada igreja particular, sendo que é importante que cada igreja unifique
o sistema de recebimento e do gerenciamento, conforme recomenda o documento 106. Ou seja, é bom que uma igreja particular ela tenha unificado os métodos de recolhimento que ela vai usar. O documento 106 ele fala de algumas modalidades, as mais comuns, durante o expediente da secretaria paroquial. Esse é o mais comum, né? As pessoas vão lá na secretaria da paróquia ou na secretaria da comunidade e lá entregam, contribuem com o seu dízimo. Sendo que esse local ele merece uma valorização e atenção quanto ao direito de privacidade, seja sobre o valor, seja sobre o anonimato do contribuinte. Quando formalmente requerido, precisam ser respeitados os registros do dízimo. A gente vê isso lá no documento 106, no item 54. Uma outra modalidade de paciência do dízimo é no plantão do dízimo, que eu gosto de chamar acolhimento do dízimo, né? Porque aquilo que a gente chama de plantão do dízimo, aquela mesa lá de acolhimento do dízimo, é a ocasião do acolhimento do dizimista. Então, esse plantão do dízimo, ele oferece uma maior flexibilidade, já que ele atua nos horários que antecedem a missa e nos momentos depois da missa. É preciso que se tenha muito cuidado para não estar se recebendo o dízimo, a contribuição, enquanto a missa estiver acontecendo. É importante que seja antes da missa ou depois da missa. É muito importante para que a gente não desvirtue aquele momento sagrado, que é o momento da liturgia, da missa. As quantas modalidades também, o dízimo pode ser, o dizimista pode contribuir através de carnês, né, que é muito usual em muitas paróquias, é feito um carnê que geralmente dura um ano inteiro, ou então de envelopes, sendo que é importante que tenha a identificação, né? É muito utilizado e é preciso também que tenha o registro das contribuições, tanto no envelope quanto no carnê. A outra modalidade é o débito automático. Essa modalidade ela passou muito tempo sendo muito questionada, porque falava-se que ela poderia enfraquecer a consciência da responsabilidade eclesial, né? Mas com o advento da pandemia, das dificuldades todas que a pandemia trouxe, o uso de cartão começou a ser muito mais massificado, muito mais comum. Então, hoje, muitas paróquias já utilizam lá a maquininha para o recebimento do dízimo através do cartão de débito. Não é adequado que seja cartão de crédito, porque você lembra, o dízimo é a contribuição do que Deus já lhe deu e não do que você ainda vai receber de Deus, porque o cartão de crédito sempre joga a parcela para frente, alguma coisa que você ainda vai receber para poder pagar. E no débito não, você já recebeu e vai lá então o cartão de débito e contribui com o seu dízimo. É muito importante que as paróquias, as comunidades que ainda não investiram numa maquininha de cartão de débito, ainda não se prepararam para isso, é muito importante que tenham essa preocupação. Se preparem, porque os cientistas dizem que dinheiro é uma coisa que vai acabar, os pagamentos vão ser cada vez mais com o uso de cartões e meios eletrônicos de transferência. Uma outra ocasião também que se contribui com o dízimo é durante a celebração eucarística, principalmente quando é envelope. Isso favorece o sentimento de oferta, porém pode ser confundido com as ofertas. Então, o ideal é que o dízimo seja partilhado ou antes ou depois das celebrações. Se coloque lá um local, uma cesta, um cesto, uma urna, onde o dizimista, quando chegar na igreja antes da celebração, coloca o seu envelope, ou então depois da celebração, para não se correr o risco de misturar, de confundir dízimo com oferta. Uma outra questão também que o documento 106 destaca é a questão do recolhimento domiciliar. Segundo o documento 106, além do enfraquecimento da responsabilidade, é preciso que se considere os perigos de tal exposição, como assaltos. Então, essa modalidade de recolher o dízimo nas casas não é muito aconselhável, exceto em casos muito especiais. Por exemplo, uma pessoa que mora só, está doente, esteja querendo contribuir com o dízimo, ela pode ligar para a paróquia
e pedir para alguém da pastoral do dízimo passar na sua casa para apanhar o dízimo. Isso é um caso excepcional. Uma outra coisa que a pastoral do dízimo precisa atentar é quanto à questão da legislação sobre o dízimo, né? O dízimo se caracteriza como doação, portanto, a lei exige que seja contabilizado as entradas a partir de documentação que comprove as receitas e despesas e a sua gestão também. Algumas das recomendações expressas no parágrafo 52 do documento 6 são as seguintes. 1. Registre o valor da contribuição de cada fiel de modo que se possa comprovar a origem da contribuição recebida. 2. Dê-se a cada dizimista que solicitar o recibo da contribuição feita para que ele possa comprovar a contribuição. 3. Administre o resultado financeiro do dízimo a partir de uma conta corrente ou de poupança em nome da pessoa jurídica da igreja, da diocese, da comunidade. Jamais seja depositado em contas cujos titulares sejam pessoas físicas. Essa é uma prática que não é recomendável. E outras orientações sobre a parte legal também você pode pesquisar lá no documento 106. Então, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs, essa é uma visão panorâmica, né, da pastoral do dízimo, conforme o documento 106. No nosso próximo vídeo, nós vamos dar então algumas dicas, algumas sugestões para o melhor funcionamento da pastoral do dízimo na sua comunidade, na sua paróquia. Eu espero que você esteja gostando dessa formação que está saindo com esses vídeos. E se você gostou deste vídeo de hoje, dê seu like e compartilhe com o pessoal da pastoral, com os dizimistas da sua paróquia, com os não dizimistas também, seus familiares. É preciso que cada vez mais a gente conheça a importância do dízimo para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Não perca, fique atento na notificação, que deverá ser amanhã ou depois. Grande abraço, até o próximo.